Vamos lá, aqui continuando o vídeo 3 da nossa aula 4, onde a gente terminou falando, o vídeo passado, falando sobre a questão dessa interpretação dessa fase, o mal selvagem e o bom civilizado. Pessoal, olhem os critérios que eles utilizavam a partir do século XIV, que os europeus utilizavam para subjugar o que convinham a eles, julgar os índios, as civilizações aos quais eles se deparavam nessas descobertas aí do novo mundo deles. Eles diziam que a aparência física eles estão nus ou com vestidos de peles de animais. Então, aquilo para eles era um absurdo. Depois, os comportamentos alimentares. Eles se alimentam de carne crua, de coisas da floresta. É todo o imaginário do canibalismo para se elaborar. Então, isso tinha um lado para eles que não aceitava da religião, né? Um lado satânico, por assim dizer. A inteligência, tal como pode ser apreendida a partir da linguagem. Eles não tinham uma linguagem compatível com o bom civilizado. Então, para eles, aquela distância da linguagem, eles falam uma língua inatingível, imperceptível, incompreensível. Então, a gente tem que pensar muito com a relação com esse mal selvagem, ele era visto pelo bom civilizado. Então, isso antropologicamente falando, eu quero que vocês pensem e façam um texto aí da interpretação dessa frase, o mal selvagem e o bom civilizado. E o capítulo, ele decorre falando de alguns estudiosos da época, alguns filósofos que se deparavam com essas situações e séculos depois vieram a contemplar e ver os estudos do que se estava tendo de novo no pensamento, dentro da antropologia, da sociologia, das ciências. Então, as opiniões passaram tranquilamente para a nossa época. No século XIV, existia um livro chamado de Stanley. Em seu livro, esse escritor Stanley é dedicado à pesquisa. Ele compara os africanos aos macacos de um jardim zoológico. Por quê? Porque era o que eles viam, era o que ele vivenciava. E convidamos o leitor a ler, né, o Frantz Fanon, de 1968, que nos lembra que foi o discurso colonial dos franceses na Argélia. Então, esse período de colonização, de descobrimento, de novo mundo, eles atrelavam muito ao que não era comum a eles. Aquilo que se fazia diferente daquele padrão que eles estavam acostumados, o comportamento, eles tinham dois mundos distintos. Eles tinham os africanos, naquela época, que eles descobriam novas culturas, novo tom de pele, novas raças, novos costumes religiosos, hábitos alimentares, e depois eles passaram para os índios, que também começaram a ser observados por eles, traçando essas ideias preconceituosas, porque só muito tempo depois veio-se o conceito de que as civilizações são diferentes. O que une o conceito de antropologia, como eu já falei diversas vezes desde o começo do semestre, para vocês, turma, é a questão do novo, do conhecimento. Qual o instrumento que a antropologia utiliza para afindar os seus saberes? É o estudo, é a observação, é o estudo do comportamento humano, quando a gente fala em comportamento humano. Então, ele vem muito descrevendo alguns autores, né? O gênio embrutecido dos americanos, que eles faziam, que após essa sequência de descobertas, de estudos, eles viam esse momento de separação de um estado de natureza emocional, do que eles viam ali, para o estado real, do que realmente eles abordavam nessas questões comportamentais. Então, eu finalizo aqui essa aula com essa parte. A gente vai fazer essa leitura do capítulo do livro, do capítulo 1, cujos julgamentos que acabamos de relatar, eles são notados ainda hoje. A gente ainda tem vestígios, a gente ainda tem pensamentos preconceituosos. Então, o capítulo ele descreve bem essa questão da comunidade indígena e da comunidade africana. Então, espero que vocês estudem, vejam os 3 vídeos da aula, leiam o capítulo do livro e anexem aí o exercício, as atividades que a gente vai fazer. Então, uma boa aula, bom estudo, um grande abraço, professora Dariela aqui com vocês. Valeu!